Anualmente morrem em todo o mundo 1,35 milhões de pessoas vítimas de acidentes de trânsito e crimes rodoviários, muitas delas precocemente. Além das fatalidades, aponta-se para cerca de 50 milhões de feridos, uns ligeiros e outros graves. Em Portugal, só no ano passado foram 475 vítimas mortais. Na região autónoma da Madeira, os dados estatísticos também não são animadores. Em 2024, registaram-se 1.242 vítimas de acidentes de viação, 12 mortos, 72 feridos graves e 1.158 feridos ligeiros, resultantes de 3.845 acidentes com intervenção policial. E, lamentavelmente, em 2025 verifica-se uma tendência crescente dos diversos indicadores de sinistralidade rodoviária. Envolvendo motociclos, registaram-se, entretanto, 3 mortos, 16 feridos graves e 145 ligeiros, resultantes de 186 acidentes apenas durante o primeiro semestre do ano de 2025. Razões somadas que levaram a Organização Mundial de Saúde a considerar a sinistralidade rodoviária um grave problema de saúde pública, sendo a principal causa de morte entre as crianças e os jovens dos 5 aos 29 anos. A Federação Europeia de Vítimas da Estrada iniciou, em 1995, a celebração anual do Dia Europeu em memória das vítimas da estrada. Perante a escalada dos valores dos principais indicadores de sinistralidade rodoviária, não é de estranhar que, perante este flagelo, em 2002, se tenha transformado este Dia Europeu em Dia Mundial, numa promoção da responsabilidade do Sumo Pontífice Romano, o falecido Papa João Paulo II. Mais adiante, 3 anos depois, portanto em 2005, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou em resolução a adoção oficial por aquele organismo internacional do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, o qual se assinala todos os anos no terceiro domingo de novembro. Ininterruptamente, e desde o ano letivo 2007-2008, no âmbito do desenvolvimento do Plano Regional de Educação Rodoviária, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia tem lembrado aqueles que partiram e também aqueles que viram a sua saúde afetada, bem como os seus familiares, amigos e colegas que sofrem com estas ocorrências repentinas, violentas e traumáticas na sequência de acidentes e também crimes rodoviários. Para além disso, tem-se também prestado homenagem à Polícia de Segurança Pública e às equipas de emergência médica, tanto pré-hospitalar como hospitalar, as quais, indiscutivelmente, prestam um serviço louvável ao zelarem pela segurança de madeirenses e porto-santenses, bem como daqueles que nos visitam. Neste contexto, convidamos para uma breve conversa Diamantino Pereira, um madeirense que, de um momento para o outro, tornou-se mediático e que, com a mesma rapidez, via a sua vida transformar-se irreversivelmente na noite do passado dia 27 de agosto. Diamantino, bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado prontamente o convite para este desafio de se dar a conhecer e partilhar a sua história. E, quiçá, influenciar muitos daqueles, crianças, jovens e adultos, a quem iremos reportar esta conversa. Conversa que será conduzida pela professora Carla Jesus, principalmente. Bem, assim pedimos, Diamantino, que se apresente. Quem era o Diamantino, o que fazia, como fazia antes da fatídica noite do acidente? Bem, como conhecem, sou o Diamantino, sou uma pessoa normal, tal como a professora Carla e o professor Nelson. Vivi uma vida normalíssima, treinava, ia ao ginásio, a minha profissão eu era barman no Hole in One, da Monumental. A moto não só era um gosto, como era um meio de transporte muito, muito prático. Eu utilizava praticamente todos os dias. Diamantino nem sempre foi assim, malta, ok? O Diamantino, como disse aqui há dias na TV, o Diamantino era uma pessoa muito sensível, o Diamantino era uma pessoa muito fraca psicologicamente,
apesar que por fora mostrava muito forte, ok? E isso é uma coisa que nós temos de ter atenção, que é a saúde mental, principalmente, falando dos veículos ou não, temos que estar bem psicologicamente, e ter atenção a isso e não ter vergonha de procurar ajuda. E é praticamente isso. O Diamantino não é nada de especial, não tem uma história como assim do outro mundo. O Diamantino tem uma história como todos têm, já sofreu como toda a gente já sofreu, e pronto, atualmente está exposto à história por causa do acidente que eu tive, mas não sou uma pessoa de outro mundo. Conte-nos então o que é que se passou na noite que viria a mudar a sua vida para sempre. É assim, o primeiro detalhe muito importante que a malta que gosta de motas tem de ter atenção no meu acidente foi que no dia 26 tinha chovido muito. E no dia 27, que foi no dia do acidente, pelo menos cá nesta zona do Funchal, nesta parte da frente da Madeira, teve muito sol. O que é que aconteceu? Infelizmente, sendo que a nossa via rápida já é uma via rápida, já com uma certa idade, há partes que secam rapidíssimo, as partes mais novas, e há partes que ela seca por partes, sendo que aqui está seco, aqui tem uma poça, e pronto, durante o dia ao ir para lá, fomos para Santa Cruz, eu e o meu amigo, fomos comer um cachorro quente, é uma rota que tem se virada para o aeroporto, acho que é relativamente recente, até. E pronto, a gente fomos normais, sem nenhuma loucura, porque primeiramente estávamos a ver que tinha partes do piso que estava molhado. Ainda molhado. Então fomos até lá, ao lá chegámos, pronto, comemos lá o cachorro quente, que esse cachorro quente, no final da história, foi horrível, que vomitei-o todo horas depois, quando acordei depois da operação, que ficou parado no estômago, foi horrível. E pronto, ao vir para cá já estava a anoitecer. Primeira coisa a ter atenção, malta, equipamentos. Nesse dia eu estava a usar viseira escura, porque pronto, não estava planeado sair ou voltar para casa a essa hora, ao regressar foi a visibilidade, foi diminuindo. Exatamente. Ok, então, continuamos, voltamos com a mesma cautela, sempre que víamos as poças desviávamos, porque a moto é muito fácil, a partir dos 50 para cima, ou até mesmo dos 50 para baixo, as motas criam uma instabilidade em cima da água, por vezes muito imprevisível. Por isso, a melhor garantia que nós temos é desviar das poças de águas, malta, ok? Tentar sempre o melhor, manter sempre a trajetória seca. E então fomos sempre andando assim, sempre que víamos uma poçazinha desviávamos, sem grandes loucuras, e pronto. Então vamos a chegar à curva onde eu tive o acidente, o Diamantino, sem fazer nada de mais, começa a inclinar a moto para fazer a curva e a moto descontrolou-se. A verdade é essa, foi a moto que descontrolou, e não fiz, não dei mais acelerador, eu não travei. A moto apenas, de repente, começou a abanar-me o volante e a seguir ela, como o amigo disse, ela virou e bateu-me contra os rails. Ou seja, logo atrás de si vinha o seu amigo, então, numa outra moto. Exatamente, numa, graças a Deus, ainda bem que ele vinha noutra moto, exatamente, né? Vínhamos ali os dois, também estava trânsito nessa noite, tinha um bom movimento de trânsito. Porquê? Porque não era bem de noite, era ali por volta das 8 e picos, e ainda havia uma grande movimentação de trânsito a essa hora. Daí eu ter tido a sorte que veio 4 carros diferentes mesmo ali próximo, que conseguiram fazer o possível para sobreviver. Daí demonstra que muita gente, mas isto é mais também para as pessoas que vão ver, que muita gente, há muitos rumores que o Diamantino estava bêbado, o Diamantino não bebia, o Diamantino estava em excesso de velocidade, naquele dia não estava, tanto que o trânsito estava próximo o suficiente que em segundos eu poderia ter morrido e em segundos conseguiram-me salvar a vida. Exatamente. Mas, você ficou logo inconsciente ou teve sempre consciente? Ao embater fiquei inconsciente,
acredito eu, mas ao mesmo tempo acredito que é uma memória que está apagada, por enquanto, acredito eu, atenção. Sei. A seguir, quando fui projetado, na parte do fim do arrastejo, vamos dizer assim, de rastejar no chão, Sim. ganhei consciência, ou voltei a ter memória, vamos pôr assim. E pronto. É um sentimento muito surreal, ok? É difícil de compreender exatamente o que é que aconteceu, mas deu para perceber que tinha tido um acidente, obviamente. Ok. E então, ao estar deitado lá, com os braços abertos, como disse ontem na TVI, opa, eu senti uma Apercebeu-se dor. logo Sim, sim. do seu estado, que era grave, Claro. não é? Muito grave, aliás. O que é que me apercebi? Apercebi-me que tive um acidente e que já tinha aqui de moto antes, com chuva, tive uma ali no Ritz, um acidente meu com a PCX, que estava a olhar para o lado e à minha Sei. frente tinha uma moto parada e tive também aí um acidente. É coisas que fazem parte do mundo da motocicleta. Daí também os números serem bastante grandes, porque facilmente uma pessoa numa moto cai, tem um acidente, ok? Por isso, desses números que são milhões, uma grande porcentagem deles são acidentes mínimos, mas que requerem sempre algum apoio da medicina, porque Claro. a gente cai para o chão, infelizmente. A gente não está dentro de um carro e me bate e tem um airbag que aguenta a cara ou aguenta aqui a cabeça e aqui. A gente somos o chassi da moto, vamos dizer assim, quando caímos. Por isso, mesmo sendo um acidente nesse dia, eu estava acabado de vir de cima de quem vem do Campo do Marítimo, mesmo ali à frente do Ritz, mesmo devagarito, assim, olhei para o lado e foi uma fração de Sim, segundos. já Quando olhei foi, para a frente, exatamente. já tentei travar, bati no pneu de trás, que por acaso era outra moto que estava a fazer pisca para entrar lá nos estacionamentos que tem de moto. E pronto, foi um acidente devagar, foi tipo a 20, ou não se esquecer, mas foi por volta a 20 km por hora. Quando eu Sei. travei, bati no Mas já pneu é de o trás suficiente, dele exatamente. e já dei uma cambalhota por cima da moto, já fiquei com uma canela arranhada, fiquei muito magoado aqui na zona da bacia, e mesmo assim ainda fui trabalhar, a adrenalina a bombar, por isso uma grande parte desses números temos de ter atenção que Uma simples estes números temos de distração ter cautela, é o também suficiente, não é? temos de ter atenção que não deixa de ser números extremamente altos, que era um milagre de Deus se conseguíssemos baixar para zero, que é coisa que nunca vai acontecer, infelizmente. Mas uma grande parte, podemos dizer até talvez 70% deles, foram coisas mínimas. Só que infelizmente numa moto, as pessoas que têm moto têm de ter consciência, malta mais nova, principalmente, que a moto envolve vários fatores, muito mais fatores do que um carro. Moto, chuva, se tiver um gato a passar, passa por cima do gato, quase garantidamente vai ao chão. Claro. Se tiver molhado mesmo devagar, as linhas brancas parece uma pista de gelo, aquilo são escorregadias. Distrações, somos humanos, cometemos erros e englobando os erros, outros fatores, outras pessoas, pontos cegos de um carro, até mesmo distração da própria condução de um condutor de um veículo maior, é vários fatores. E com isto, o que é que eu quero dizer à malta que quer ter moto, que vai ter moto, e fazem bem em ter moto, porque não podemos pensar na vida sempre com aquele fator de a moto vai-me matar. Não é assim que funciona. A vida, em modo geral, é um risco sempre que em casa, fora de casa, é um risco. A Exatamente. malta tem de ter atenção ao que está a fazer, estar consciente do que estão fazendo, ok? Tentar sempre fazer para o melhor. Quando eu digo isto é porque moto, infelizmente, temos vários acidentes que são com excesso de velocidade. E isso engloba muito no ter noção do que estão a fazer, ok? Ter noção que ao andar mais rápido, a probabilidade de acontecer um imprevisto
é E da maior. gravidade, Ok? e da gravidade é O bem que é que maior. temos de alterar para diminuir os números de feridos graves E de e acidentes, não é? imortais? É começar com equipamento, ok? Estar bem equipado. Eu praticamente na parte de cima fiquei ileso. Tinha um bom capacete, tinha um casaco urbano, que era para dentro de estrada, mas foi um casaco com muita qualidade, que era suposto ser usado para dentro de cidade, e mesmo assim, eu estando ali aos 90, mais ou menos, 100, não sei, não consigo dizer a velocidade exata que eu estava, porque Uhum. estava olhando para a frente, e é uma coisa que eu recomendo a todos, temos sempre que olhar para a frente, que é para encontrar esses imprevisíveis. Neste caso, Ok. naquele eu não vi, mas temos de tentar sempre olhar o mais para a frente possível. Pensar no outro condutor, temos de levar esses variáveis todos em conta. E então, como estava a dizer, não estava a olhar para o painel, e mesmo tendo um embate numa velocidade já elevada, porque 50 O GR, equipamento também é muito importante. olha, e não Portanto, tenho nada nas mãos, não tenho nada nos braços, rastejei, acredito, uns bons metros de costas. Só fiquei com umas queimaduras aqui, e era um casaco que não era de cabedal, era um casaco de pele urbano, por isso Ok. ter muita atenção ao equipamento. E as calças que levava? Era calças Era normais? fato de treino. Era fato de Exato. treino. Se E tivesse o umas calçado calças, também. E o calçado era também era sapatilhas, exatamente, sapatilha exatamente. normal. Se nesse dia eu não tinha equipamento para tal, mas se eu tivesse a usar equipamento adequado, que é para uma via expresso, que é equipamento de corrida, a verdade é essa. A sociedade hoje em dia tem que entender que, por ver alguém com fato de cabedal ou um Não é um fato de luxo, não é? duas peças, não é só o fator de luxo. Não quer dizer que está ali para fazer corridas. Exato. Está-se É precavendo. prevenção e que pode salvar vidas e até Pode. minimizar os dados. E Os estou, danos, estou não é? ileso da parte de cima e perdi pernas, ok? Exato. Por isso, equipamento é extremamente importante. É falado nas aulas de teoria quando estamos a tirar a carta, mas é Uhum. uma coisa que passa por despercebido. E pronto, principalmente cá na Madeira, que a verdade seja dita, tem uma parte que estão a criar um ódio muito grande por motas, ok? É compreensível, mas no final Porque os das dados contas. estatísticos também estão a ser, pronto, um bocadinho Mas é isso que eu drásticos, não quero é? dizer. Os estados estatísticos são drásticos por falta de equipamento, ok? Exatamente. E está Porque o ferimento, comprovado. Está porque um comprovado que fato, realmente. um casaco, umas calças bem adequadas, num acidente de queda de moto ou Pode embatamento salvar. com um carro, de ser um acidente grave, pode virar um acidente que a moto fica toda desfeita e a Exatamente. pessoa fica ilesa, está a perceber? Por isso, só com o equipamento adequado, esses números, até mesmo os mortais, podem diminuir. Exatamente. Claro que E sim. os graves, se os mortais já há possibilidade de diminuir os números, os graves, peço desculpa, então há que vão diminuir drasticamente. O equipamento é a parte mais importante do motociclo. É o airbag do motociclo. Exatamente. Falar de airbags, temos casacos de hoje em dia que já vêm com airbags, por exemplo. Ao sentir o impulso da moto, a ser jogado da moto, ele já dispara airbags e já fica por dentro de uma bolha de ar. É assim, é como eu disse uma vez numa RTP na Madeira, não, uma entrevista na RTP da Madeira, peço desculpa. Se demorar 6 meses, é melhor demorar 6 meses para ter esse equipamento e para estar sempre adequado. Um E leve toque protegido, de e moto mais protegido acima de é tudo, não é? protegido. Porque eu vou-lhe ser muito, muito honesto. Uh, Acredito que a grande parte dos acidentes de moto não foram em excesso de velocidade. Ok? A velocidade não é o problema principal da moto. O problema principal da moto é a vulnerabilidade. Estamos muito vulneráveis a tudo. Exato. A tudo, a Nós, tudo, a nós, tudo. no fundo, de moto, acabamos por ser o para-choque, não é?
É tudo, somos vulneráveis a tudo, ao alcatrão, ao bater um carro, a tudo, a tudo. E um bom equipamento traz sempre reforços nas partes mais sensíveis que tocam. Aqui, por exemplo, devia ter o cotovelo todo arranhado, só tenho aqui esta sequelazita. A luva, que era luva urbana, só como era uma luva de cabedal. O casaco Já protegeu frio, mais. fiquei só aqui com uma queimadurazita. E o casaco em si, sendo um casaco urbano, já me protegeu a parte de cima, que se olhar para mim nem diz que teve um acidente de moto, Exato. nem vão dizer, quem não conhece, que se eu me fizer assim, conseguem ver que eu não tenho as pernas. É Exato. por isso, a mensagem principal que eu quero dizer para a malta mais nova é principalmente o controlo, o respeito por o veículo e equipamento. Exatamente. Muito importante, muito, muito importante. Olha, Diamantino, e como é que têm sido as semanas e os meses, não é? Os dias após o acidente? É assim, como tudo na vida, e também quero espalhar essa mensagem para os mais novitos que estão a entrar numa sociedade que não era como na altura do Sr. Nelson e da Sra. Carla, que era uma sociedade muito mais civilizada, era uma sociedade que era completamente diferente. Estamos a entrar numa sociedade em que um homem tem que ser à prova de bala, tem que ser, não pode mostrar emoção, não pode ser fraco. E depois os Não pode jovens. chorar, não é? Exatamente, e depois estamos a ter jovens, que acredito que a maioria de que vão ver isto são mais novos do que eu, que estão a crescer numa sociedade em que criam aquela imagem que têm de ser o super-homem, ok? E depois, com isso, chegam aos 30 anos, já não conseguem suportar mais a vida e decidem que a decisão melhor é chegar ali ao reberto seco e jogar-se, e deixar uma mãe com uma mágoa enorme, deixar um pai com uma mágoa enorme, muitas vezes mulher, filhos, nos piores casos, vai as mulheres e os filhos nesse trauma que o homem tem. Exatamente. Por A isso, vítima não acaba só por ser quem só tem o acidente, exatamente, por mas isso, envolve a família, envolve os amigos, sim, é um sofrimento muito, para todos. muito, muito. É um bom exemplo, a minha mãe, como eu disse na RTP Madeira, perdeu uma filhotazita. A Cristina estava a falar com uma senhora que tinha um livro e a senhora disse que quando nasce o bebê é quando nasce uma mãe. E Exato. a minha mãe sente que tem 2 filhotes atualmente, que era o que queria, na altura queria muito o filho. Um filho ou uma filha, neste caso foi a minha Sim. irmã, que está a descansar num lugar melhor, e eu acredito também que tenha sido uma das pessoas que olhou por mim e que fez com que eu ficasse mais um pedacinho aqui neste mundo. A malta mais jovem tem que ter tem que estar ciente que, como eu estou a tentar espalhar nas minhas redes sociais, nós temos que mostrar a parte vulnerável nos momentos críticos. E isso engloba muito como tem sido as E minhas não é últimas. vergonha nenhuma, não é vergonha nenhuma. Não vai ser menos homem por Exatamente. mostrar a parte emocional. Acreditem, malta, não vão ser, ok? Muitos de vocês, que acredito eu, espero que me sigam nas redes sociais, Claro que sim. têm demonstrado, tal como a doutora, tal como a professora Carla veio a perguntar, como é que tem sido isto depois do acidente. É assim, o que está-me a destacar muito é o meu processo de aceitação. Eu aceitei desde o primeiro dia o que me aconteceu, ok? Mas o Diamantino não é a prova de bala como eu demonstro nas redes sociais. O Diamantino tem os seus momentos baixos. O Diamantino tem os seus momentos de reflexão. O Diamantino tem os seus momentos de dúvida. Por isso, é isso que tem sido os meus últimos dias. É essa mistura de emoções, é essa por vezes de dúvida se vou conseguir, quando Exato. sei que vou conseguir. Temos que entender que quando nós nos rebaixamos, rebaixar é um termo muito forte. É Muito quando forte, nós exato. quando vamos abaixo, e é normal para todos os humanos, vai haver essa mistura de emoções. Irá haver aquele fogo. A vida é subjetiva. Para mim não tenho pernas, sou menos homem. Para vocês pode ser, eu tenho a conta da casa para pagar.
e muitas vezes entramos ali Numa espiral que... exatamente, que isto é um problema mínimo e não devia estar-me a preocupar com isto, e começa ali a acumular emoções e depois resguardam isso tudo e viram um problema muito maior do que é. O que é que temos de tentar fazer, como eu estou a tentar fazer, é quando estamos nesses momentos de mágoa e sentimos que temos que chorar, vamos deitar para fora. Exatamente. Depois de deitar para fora, acreditem, ficamos muito, muito melhor. É um peso que terá de cima dos ombros. E melhora tudo. E depois, quando não tens esse peso nos ombros, tu consegues te focar e deves te focar neste que é qual é a solução? O que é que eu tenho que fazer para resolver este problema? E assim é que vamos resolver a vida. É assim que vamos superar as metas. Não é se resguardando e guardando aquele problema e criar podemos dizer, uma bola de neve, ou um buraco muito fundo, ou uma bola de neve muito grande, E que a deixar seguir é acumular. difícil de tirar. Porque depois que seja muito grande o dano, não há procura profissional que vá conseguir tirar essa pessoa desse problema. Ok? Há Por quem isso, diga, desculpa, há quem não, diga não. que quando montamos num veículo para conduzir, e o motociclo não é exceção, não é? Ele ganha vida. A nossa, a da nossa família, a dos nossos amigos e colegas. Diamantino, qual foi o primeiro impacto após acordar já no hospital do bloco operatório perante a sua família? Presumo que a família foi os primeiros a vê-lo logo, não é? Foi logo os quatro, foi pai, mãe, mulher e irmã. Qual foi do que se lembra, qual foi o primeiro impacto? Não, eu lembro-me de tudo, porque Deus está-me a dar umas forças fora deste mundo, e desde o primeiro dia mal tive consciente que foi evolução, evolução atrás de evolução, atrás de evolução. Fazer transferência de cadeira já no terceiro dia, tirar o dreno do pulmão no segundo. Foi só evoluções, foi extremamente rápido, estou a evoluir extremamente rápido. Por isso, graças a Deus, lembro. E fico, como disse na TV, foi só um pedido de desculpa. Porque no final das contas, o que me aconteceu acontece com Pode acontecer a qualquer um. Em qualquer veículo, ok? Desde depois de ter tido um acidente, houve aquele caso do descapotável que captou, e o senhor pensavam que era uma senhora e foi um senhor que perdeu a vida, que foi muito traumático mesmo, que até houve fotos muito chocantes a se espalharem por aí do acontecimento. Por isso, eu nunca pensei nesse fator de que o veículo ganha vida, que o veículo ganha, prontos, como estava a dizer, a minha maior preocupação foi a minha família, nem foi o meu Exatamente. bem-estar. O meu maior foco foi a mágoa, a dor, a preocupação, porque eu já passei por a minha avó quando esteve internada e faleceu. Eu sei qual foi a minha mágoa e eu imaginei qual seria a deles. Por isso a minha maior preocupação foi a família, exatamente. Principalmente a minha mãe já tinha perdido uma filhota no parto. No parto não, foi antes do parto. A minha irmã já estava morta e tiraram ela já sem vida. Por isso foi como eu disse, e graças a Deus acho que está espalhando e bem. Foi desculpa, foi só um pedido de desculpa. Não estava preocupado com a moto, não estava preocupado de ter sido um acidente de moto, apesar do meu pai não ter gostado. Foi desculpa por fazer eles passarem por aquilo, ok? Foi simples o quanto isso. Okay. Eu sinto que sou um motarde e amo motas desde novo. Eu sempre, de certa parte, vou proteger os motards e as motas. Só que quero dar os conselhos corretos, que é que E já agora bem. eu peço-lhe que deixe uma mensagem final aos muitos jovens madeirenses e porta-santenses apaixonados pelas motas. Que mensagem é que deixa para estes jovens? Estar de moto não é só um transporte, é viver o momento, como as pessoas que já andam de moto sabem, principalmente
tem malta, acredito que já tem acelera e ainda andam na escola. Vocês sabem, sentem mesmo essa adrenalina andando com uma 50 cc, mas temos que conduzir por nós e para os outros, ok? Porque infelizmente a estrada está cheio de veículos, vamos dizer assim, e pessoas que num carro sentem um conforto e não exige uma concentração tão grande como exige numa moto, de estar ali num estado mais relaxado, de conduzir, e vocês têm que ter noção, ao ultrapassarem ou a fazer qualquer tipo de ação com a moto, que essa pessoa pode não estar a ver, essa pessoa pode não estar atento. Temos que sempre estar extremamente concentrados no que estamos a fazer, ok? Diminuir às vezes aquelas brincadeirasitas que podem correr mal, é de show off, muito que acontece que magoa bastante quando se cai numa brincadeira dessas, e diminuir as variáveis, que é, vamos nos equipar bem. Tens uma 50 agora, andas só com um capacete e manga curta, ok? Mas tem cuidado, porque se vais ao chão mesmo a 10 ou a 20, vai arranhar bastante, vai magoar bastante. A 20 ou a 10 ou a 30 ou a 40 ou a 50, que é as velocidades que essas motos estão, uma queda a essa velocidade é suficiente para perder dedos das mãos, é o suficiente para criar coisas às vezes mínimas. Basta ter uma pedrazita pequena o suficiente, bate numa certa parte do cotovelo, podes partir o cotovelo, podes perder a sensibilidade nervosa do braço. Por isso vamos diminuir esses variáveis, comprando bom equipamento, nos protegendo e principalmente estar concentrado no que estamos a fazer, porque tem muitos variáveis, malta, muitos. E já tenho uma certa experiência de moto e eu tenho esse tempo foco em mente, que é respeitar o veículo. Eu nunca achava que era o melhor piloto do mundo. Tinha sempre o respeito para o veículo, sempre muito atencioso. Eu gastei muito dinheiro em pneus, que era pneus mesmo muito bons, para diminuir esse fator. Eu já tinha comprado pastilhas que travassem melhor e sempre a tentar evoluir aquele Melhorar. fator de segurança. E mesmo assim, sendo uma pessoa que sempre teve medo, temos de ter o medo do veículo, do que está a acontecer. Mesmo tendo aquele receio, aconteceu, ok? Por isso, vamos tentar diminuir todas as variáveis possíveis que podem correr mal. E com isso é equipar-se, estar extremamente concentrado, não beber uma Respeitar cervejita. as regras e sinais de Uma, trânsito, não é? exatamente, uma cervejita já é o suficiente para dar uma coragem que não tinha quando estava sóbrio e perder o respeito pelo veículo, ok? E não vou falar, eu sei que a professora Carla queria muito que eu falasse de velocidades, mas é uma Não. coisa que não vale a pena eu falar, porque é uma coisa que não vai mudar, ok? Quem Claro. anda rápido e sente aquela adrenalina por andar rápido, como vemos na via rápida, não vai mudar. Ok, doutora Carla e professor Nelson, não vai mudar. O que eu quero avisar essas pessoas é que têm que ter a consciência que tem outras pessoas na estrada. E quando eu digo isso, não é, imagine, não é por tenha cuidado que eles podem te bater. Não, é que estás a andar rápido, podes ter um acidente que pode te afetar, como pode afetar outras pessoas. Claro. E ter a consciência que se estás a andar rápido, a probabilidade de ser um acidente muito mais grave é maior. Se a 50 já é o que é, vai A 100 aumentando. Exatamente. é muito Como mais. pode ter um acidente e ser completamente ileso. Mas temos de ter essa consciência, malta, está bem? Sr. Nelson, diga lá. Eu sei de antemão que a professora Carla apresta-se para concluir esta conversa, porque estamos a atingir o nosso tempo. Sim. Peço desculpa, sou muito falastrão. Depois do acidente, não sei Não tem, o que é que não surgiu em tem mim. Mas queria colocar duas questões muito objetivas e de Sim. resposta curta, se for possível. Sim. Portanto, estive muito atento, naturalmente,
ao discorrer da conversa, e eu pergunto-lhe, a causa do seu acidente, na sua opinião, foi o estado de via motivado pelas condições atmosféricas adversas que tinham ocorrido horas antes. E a segunda questão é, se considera que um equipamento de proteção mais adequado, sobretudo para o trem inferior, como admitiu, não o tinha, poderia ter evitado as consequências mais gravosas, justamente ao nível dos membros inferiores. Ok, começando com a primeira pergunta, não posso culpar ninguém, nem vou culpar ninguém. Era o destino, era o que era suposto acontecer, mas a causa foi a poça d'água que lá estava, ok? Ponto. Se foi por causa da condição do Alcatrão, pode ser. E se realmente perdi as pernas dos rails, sim, também tem esse fator que é condições que não estavam apropriadas, nem estão a par com a tecnologia de hoje em dia, vamos dizer assim. Por isso, passo a pergunta é sim e não. Vários fatores podem ter ali acontecido que envolve muita coisa que não nos passa pela cabeça. E a segunda pergunta é sim. Com as calças ali, eu embati contra, provavelmente eu embati contra alguma coisa com a velocidade com que foi projetado. Calças ali de cabedal, não sei se fariam muita coisa no aspecto de manter as minhas pernas intactas. Ia ficar um grande dano nas pernas, de certeza absoluta, porque no final das contas o cabedal é maleável, por isso se eu imagino foi rodopiado e bati de certa maneira num objeto que estava estático, é bastante forte mesmo o impacto, por isso não acredito que ia salvar as minhas pernas. Podia até ficar com as pernas, mas eu ia estar ainda num hospital, o mais provável era esse, porque ia estar todo partido, garantidamente. Agora, na maioria das situações, vai salvar pernas, salve. Ou arrastar no chão, ou embater contra alguma coisa, salvam. Usem, malta, por favor, só peço isso, usem um equipamento adequado. Usam. Façam de maneira com que há Não se sempre uma maneira. preocupem, no fundo, só em comprar a moto, não é? Mas é o pack Exatamente. completo. Há sempre uma maneira para poder usar o equipamento completo, se for necessário. Vive aqui, vem dali. Veste as calças, veste o casaco, as luvas e o capacete e leva a roupa na mochila, por exemplo. Precisa de usar. Quando chegar aonde vai, ao trabalho, ou seja, a escola, pede alguém para guardar num lugar e depois há sempre uma maneira. Não tenham vergonha do que a malta vai achar, mesmo dentro às vezes dos motares de tem uma moto de 600 de cilindrada e está tudo equipado. Não interessa, malta, ok? Eu sei que há isso e a malta às Acima vezes de não tudo, a usa. nossa proteção. Exatamente. É a única coisa que eu quero deixar aqui. É usem equipamento adequado e do bom. O que faz diferença. Eu tenho aqui uma marcação na parte de trás da cabeça, como já devem ter visto em vários vídeos, quer dizer que foi um impacto bastante grande. Eu tenho ali o capacete. Eu vou postar fotos do equipamento mais para a frente, por isso eu peço que me sigam nas redes sociais para verem. E vão ver a diferença que faz o capacete. Mas está a falar do capacete que usava nesse acidente. Exatamente. Se eu avisar, o capacete está todo raspado e aqui na parte de trás tem um género de um aileron, chama-se um aileron, é um spoiler, uma asa, vamos dizer assim, que ela ao embater, ela partiu, absorveu um impacto e a parte dentro do capacete, sendo que era um capacete de corridas, absorveu o suficiente que deixasse um hematoma em que não vai crescer cabelo, mas não causou nenhum dano Mais danos, na cabeça. exatamente. Ou Por seja, isso, o malta, capacete... importam muito. Luvas boas, casaco bom,
calças, botas. As botas são feitas, as de cano alto, muitas das vezes são desconfortáveis porque ela tem reforço nas partes dos lados, que ao em cair de pique de pé, muitas vezes a sapatilha prende e dobra. Parte do pé, parte da canela, parte de tudo. E as botas são de maneira que tem aquele reforço e quando bate, desliza, não deixa o calcanhar dobrar. É um dos exemplos e uma das vantagens de ter um bom equipamento. Por isso, é caro, sim, mas a moto é Mas mais vale a cara. pena. E a vida Exatamente. custa mais, ok, malta? A vida é só Eu- uma, não é? Exatamente. Por isso, é só Diamantino, isso que eu olha, tenho para pedir. é com enorme sentimento de gratidão que nos despedimos de si, Claro que sim. por se ter disponibilizado a dar o seu testemunho, que certamente irá gerar uma consciencialização da sociedade, Oxalá. claro que sim, e que possa contribuir para a redução dos valores da sinistralidade rodoviária, como já anteriormente falámos, e à consequente prevenção da maior de todas as dádivas, que é a vida humana. Votos ainda, Diamantino, de muita força e determinação na sua caminhada, que se espera longa, e na concretização dos seus planos. Alguns subitamente adiados, mas que com a sua força você vai conseguir. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Malta, um grande beijinho para vocês que estão a ver este vídeo. Fé em Deus, que é uma coisa que estamos a perder, ok? Tenham muita fé e tenham juízo, está bem? É isso que eu tenho a dizer. E equipa-se bem, malta. Obrigado, Diamantino. Obrigado.